Quem tirou férias recentemente provavelmente se deparou com aquela decisão clássica, né? Hotel ou Airbnb. Mas já pararam para pensar se o próprio modelo do Airbnb pode estar chegando ao fim? E olha, não estamos falando de um apartamento específico. A gente está falando da empresa global, um gigante que fatura mais de 11 bilhões de dólares. Para investigar isso, a gente tem em mãos uma análise econômica tributária bem afiada do Carlos Rocha, que é consultor e contador tributarista. O artigo saiu agora, dia 15 de fevereiro de 2026, e a nossa missão aqui é tentar desmontar essa questão por 3 ângulos diferentes: o da empresa, o do anfitrião aqui no Brasil e, claro, o do hóspede. A resposta, como o próprio autor já adianta, não é um simples sim ou não. Exatamente essa complexidade que o autor explora. Ele abre o texto com uma frase que assim já define o tom de tudo, sabe? O Airbnb não está fadado ao fracasso, mas a corda sempre estoura para o lado mais fraco. E nesse caso, são o anfitrião e o hóspede. Então a proposta dele e a nossa aqui é seguir essa trilha. Primeiro, entender como o Airbnb virou essa força da natureza. Depois, mapear as pressões que hoje estão testando os limites do modelo. E aí, por fim, tentar chegar a um diagnóstico. É o fim de um sonho ou só o fim da festa? Ótimo. Então, vamos começar pelo começo. Para entender o presente, a gente precisa voltar para a origem. O artigo nos leva lá para São Francisco, por volta de 2007. A cidade estava no meio de um boom tecnológico, o que significava uma demanda absurda por hospedagem. Só que, ao mesmo tempo, a oferta de hotéis e apartamentos era super restrita. Regras de zoneamento bem rígidas, era uma escassez de oferta meio que artificial, né? E os preços, claro. Foram para a Lua. E é no meio dessa bagunça toda que a ideia surge. E quase que por acidente. A história de origem é até conhecida, mas o artigo do Carlos Rocha destaca um ponto fundamental. 2 designers, o Brian Chesky e o Joe Gebbia, estavam sem grana para pagar o aluguel. Aí, estava rolando uma conferência de designer na cidade, todos os hotéis lotados. O que eles fizeram? Jogaram 3 colchões de ar na sala, ofereceram café da manhã e anunciaram como Air Bed and Breakfast. Era um pouco. Então a ideia de um negócio que hoje vale dezenas de bilhões de dólares nasceu literalmente da necessidade de pagar o aluguel daquele mês. Não tinha um plano de negócios, uma estratégia de dominação mundial, nada disso. Nada. Zero. Era uma solução de guerrilha para um problema imediato. A grande virada, a faísca que acendeu tudo, foi a percepção deles de que aquela solução improvisada para um problema local poderia ser a resposta para um problema global. Eles perceberam que existia um mercado gigantesco para essa oferta de hospedagem desorganizada que estava totalmente fora do radar da indústria hoteleira tradicional. É aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque uma coisa é ter a ideia, né? Outra é fazer funcionar. O maior obstáculo não era o preço, nem a demanda. Era a confiança. Vamos ser honestos. Em 2008, quem em sã consciência ia dormir na casa de um completo estranho que conheceu pela internet? Parece uma péssima ideia. Como que eles superaram essa barreira? De uma forma incrivelmente artesanal, como o texto descreve. Eles não contrataram uma consultoria, nada disso. Eles foram para Nova York, onde tinham os primeiros anfitriões, e literalmente bateram de porta em porta. Conversaram com cada um, fotografaram os apartamentos eles mesmos, para entender quais eram os medos, as barreiras. E foi desse trabalho de campo que nasceram as ferramentas que são a espinha dorsal do Airbnb até hoje, né? O sistema de avaliação mútua, as fotos profissionais que davam um ar de legitimidade, a verificação de identidade. Eles construíram a confiança, tijolo por tijolo. Então, o que você está dizendo é que o grande pulo do gato do Airbnb não foi a tecnologia do site em si, mas a criação de um sistema de confiança digital. Eles basicamente venderam confiança como serviço. Exatamente. E o que é fascinante é como o autor conecta isso a um conceito econômico clássico. Ele explica que o Airbnb, na sua essência, foi uma solução genial para o que os economistas chamam de assimetria informacional. Ele até cita o mercado de limões, uma teoria do George Akerlof, que ganhou o prêmio Nobel. Mercado de limões. O que isso quer dizer? Tem a ver com a fruta? Não exatamente. Lemon, na gíria americana, é tipo um carro usado que é uma bomba. A teoria diz que num mercado onde o vendedor sabe muito mais sobre a qualidade do produto do que o comprador,
Tipo, no mercado de carros usados, a desconfiança toma conta. O comprador, com medo de levar um limão, só está disposto a pagar um preço baixo. Isso expulsa os vendedores de carros bons do mercado, porque eles não aceitam o preço baixo, sabe? No fim, só sobram os limões e o mercado inteiro colapsa por falta de confiança. O que o sistema de avaliações do Airbnb fez foi dar informação ao comprador. Criou um selo de qualidade que permitiu que um bom anfitrião se diferenciasse de um ruim. Foi a tecnologia resolvendo um problema fundamental de confiança humana e viabilizando um mercado que de outra forma não existiria. Uau, isso muda completamente a perspectiva. E a partir desse sistema de confiança, o crescimento foi uma loucura. A linha do tempo que o artigo mostra é impressionante. Em 2008, o lançamento e a quase falência. Em 2009, o investimento da Y Combinator, que profissionalizou a coisa toda. Entre 2010 e 2014, a expansão global vira uma realidade. Aí vem 2020, a pandemia, e eles se reinventam, focando em estadias longas. Para quem estava de home office, né? Exato. E em dezembro do mesmo ano, fazem o IPO na Nasdaq. E só para deixar claro, o IPO é a sigla para Initial Public Offering, oferta pública inicial. É quando uma empresa privada abre seu capital na Bolsa de Valores, qualquer pessoa pode se tornar um pequeno sócio, né? E no caso da Airbnb, foi um sucesso estrondoso. As ações dobraram de valores já no primeiro dia. E, finalmente, em 2024, a receita anual ultrapassa a marca dos 11 bilhões de dólares. E tudo isso com um modelo de negócio que o autor chama de o sonho de todo empreendedor. O tal do modelo Asset Light. Isso. Asset Light significa leve em ativos. O Airbnb é um marketplace. Ele não é dono de nenhum imóvel, não tem os custos e os riscos de construir e manter prédios. Nada disso. Ele simplesmente conecta quem tem um espaço sobrando com quem precisa de um lugar e cobra uma comissão dos dois lados. As vantagens são enormes. Margens de lucro altíssimas, escalabilidade quase infinita e o risco pulverizado, né? Em milhões de anfitriões pelo mundo. Mas, como o artigo bem aponta, é justamente por ser um modelo tão poderoso e disruptivo que ele incomoda tanta gente. Ok, a ascensão é meteórica, o modelo de negócios parece a prova de balas, mas se é tão perfeito, por que o artigo sugere que a festa pode estar acabando? De onde vêm esses ventos contrários que ele menciona? É aí que a análise entra na sua segunda fase, a mais crítica. O autor aponta para 4 grandes forças que estão pressionando o modelo do Airbnb por todos os lados. A primeira, e a mais óbvia para quem acompanha o noticiário, é o cerco regulatório. Em cidades como Nova York, Barcelona, Lisboa, o Airbnb virou o que o texto chama de bode expiatório perfeito para a crise de moradia. O discurso político é simples e direto. O Airbnb tira imóveis do mercado de aluguel de longo prazo, diminui a oferta e, consequentemente, aumenta o preço para os moradores locais. Mas o artigo concorda com essa narrativa? Não. A análise do Rocha argumenta que, embora o Airbnb tenha algum impacto, os dados mostram que ele é marginal. Os verdadeiros vilões da crise de moradia seriam outros, bem mais complexos. Zoneamento urbano que proíbe construção, burocracia excessiva, taxas de juros. Ele usa o caso de Nova York como um estudo de caso brutal. A cidade praticamente baniu as locações de curta duração. E o que aconteceu? Os aluguéis residenciais continuaram subindo, os preços dos hotéis dispararam, o turismo foi prejudicado. A conclusão do autor é que a proibição não resolveu problema nenhum e criou outros. Quem ganhou foram os grandes grupos hoteleiros, que viram a concorrência ser eliminada por decreto. Perderam o consumidor e o pequeno anfitrião. Isso é forte. E me parece uma ponte perfeita para o segundo fator de pressão que o artigo foca especificamente no Brasil, a armadilha tributária. Se lá fora a briga é com a regulação, aqui o campo de batalha é o imposto. Exatamente. Como especialista na área, o autor faz uma análise demolidora de como a reforma tributária brasileira criou o que ele chama de uma assimetria competitiva devastadora.
Certo, vamos mergulhar nisso porque é um ponto crucial. Para quem não acompanhou a reforma tributária nos mínimos detalhes, o que significa na prática essa mudança para o IVA com a tal da CBS e do IBS? E por que isso impacta um anfitrião de forma tão diferente de um hotel? Ótima pergunta. De forma bem simples, o IVA, ou Imposto sobre o Valor Agregado, unifica vários impostos em dois: a CBS, federal, e o IBS, de estados e municípios. A ideia é simplificar. O problema não é o modelo em si, mas as exceções e as alíquotas que foram criadas. O artigo mostra isso com uma tabela comparativa que é um soco no estômago. De um lado, você tem um anfitrião do Airbnb, pessoa física ou pequena empresa. Para ele, o novo IVA vem com a alíquota cheia, que pode chegar a 28%. Além disso, a capacidade de gerar créditos tributários para abater desse valor é muito limitada. Some isso ao imposto de renda e a carga efetiva pode chegar aos absurdos 40% da receita. 40%. E qual o poder de negociação deles em Brasília para tentar mudar isso? Zero. Nulo. São milhares de indivíduos espalhados pelo país. Não existe um sindicato dos anfitriões de Airbnb, sabe? Agora, olha o outro lado da tabela. O setor hoteleiro. Eles, por meio de um lobby fortíssimo e organizado, conseguiram um tratamento especial na reforma, vão pagar uma alíquota de IVA reduzida, têm acesso a uma gama muito maior de créditos, o que joga a carga efetiva deles para um patamar muito, mas muito menor. A conclusão do autor é que a reforma não foi neutra, ela escolheu vencedores e perdedores. E o critério não foi a eficiência econômica, mas o poder de influência política. E a consequência prática disso para o hóspede, no fim das contas, qual é? É direta. O dinheiro que o anfitrião usaria para trocar o ar-condicionado, para comprar uma cama melhor, ou seja, para manter a qualidade, agora vai direto para pagar imposto. Ele fica num dilema. Ou ele repassa esse custo para o preço da diária, ficando menos competitivo, ou ele deixa a qualidade do imóvel cair para tentar salvar alguma margem. Em ambos os cenários, quem se prejudica é o consumidor, que vai pagar mais caro por um serviço potencialmente pior, com menos opções de escolha. Faz todo sentido. E isso nos leva ao terceiro vento contrário, as mudanças pós-pandemia. A pandemia, paradoxalmente, foi um período dourado por Airbnb. O trabalho remoto em massa criou uma demanda gigantesca por estadias mais longas. Mas esse cenário mudou. O artigo lista os novos desafios. A volta aos escritórios diminuiu a febre das estadias de meses. O turismo voltou a ser de viagens mais curtas e o consumidor está muito mais sensível a preço. E para completar, a própria plataforma, pressionada a mostrar resultados para Wall Street, começou a apertar os anfitriões, aumentando suas taxas, suas exigências. O autor faz uma analogia com o Uber que eu achei muito boa. Ele diz que no começo o Uber era incrível para todos. O motorista ganhava bem, o passageiro pagava pouco. Com o tempo, conforme o mercado amadureceu, a plataforma concentrou o poder e o valor e começou a espremer as pontas. Parece que o Airbnb está entrando nessa mesma fase. Exato. E o quarto e último fator é talvez o mais sutil, mas o que mais afeta a percepção do público: a erosão da experiência do hóspede. O artigo cita exemplos que todo mundo que viaja já deve ter passado. Taxas de limpeza que às vezes são mais caras que a própria diária e só aparecem no final da compra, listas de regras que parecem um manual de foguete, processos de check-in super complicados, aquele entusiasmo de procurar primeiro no Airbnb, aquela sensação de ser uma alternativa mais cool e mais barata, está diminuindo. Quando a diferença de preço e de experiência para um motel fica pequena, a proposta de valor original do Airbnb começa a se desfazer. Certo. Analisamos a ascensão meteórica e agora esses 4 ventos contrários fortíssimos: regulação, impostos, mudança de comportamento e piora da experiência. A pergunta de $1 milhão volta. Afinal, o Airbnb vai acabar? A resposta do autor é um sonoro não. E seria ingenuidade pensar o contrário. A empresa em si é um rolo compressor. Tem receita bilionária, gera caixa, tem uma presença global que dilui os riscos, um problema em Nova York pode ser compensado por um crescimento na Ásia, sabe? E, talvez o mais importante,
já provou que tem uma capacidade de adaptação incrível. Uma empresa que sobreviveu a uma quase falência e se reinventou no meio da pandemia, não está com os dias contados. Então, onde está o problema? Se a empresa vai bem, quem está em apuros? E aqui a gente chega no ponto central de toda a tese do artigo. A empresa Airbnb vai muito bem, obrigado. O que pode estar com os dias contados é a facilidade de ser um pequeno anfitrião, especialmente aqui no Brasil. É para ele que a tempestade é perfeita. Pensa bem, todos os 4 ventos contrários atingem o anfitrião em cheio. A carga tributária que se tornou brutal, a concorrência com hotéis que agora é subsidiada pelo sistema tributário, a pressão da própria plataforma sobre as margens e a desconfiança crescente do hóspede. A corda está estourando para ele. E o artigo menciona um conceito econômico para explicar o que acontece em seguida. A tal da economia de escala. Exatamente. A lógica é simples. Um anfitrião que tem um único apartamento tem custos fixos altos. Se o ar-condicionado quebrar, é um baque enorme no orçamento. Agora, pensa numa empresa que administra 50 apartamentos na mesma cidade. Ela negocia um preço muito melhor com a equipe de limpeza, tem um técnico de manutenção de prontidão, compra roupa de cama no atacado, o custo por unidade dela é infinitamente menor. Nesse novo ambiente mais caro e mais competitivo, quem tem escala sobrevive. Quem não tem, é espremido para fora. A consequência, então, é uma profissionalização e concentração do mercado. O fim daquele anfitrião que alugava o quarto vago para complementar a renda. Esse é o diagnóstico final do autor. Não estamos assistindo ao fim do Airbnb, mas a uma brutal redistribuição de quem ganha e quem perde dentro desse ecossistema. E ele é muito claro em seu veredito. Perdem o anfitrião pessoa física, aquele que deu origem a tudo, e o hóspede, que no final da linha vai ter menos opções e preços mais altos. E quem ganha? Os grandes grupos hoteleiros, que se beneficiam da vantagem tributária. Os governos locais, que ganham capital político ao apontar um vilão para problemas urbanos complexos, e a própria empresa Airbnb, que se adapta, sobrevive e continua lucrando, agora com uma base de anfitriões mais profissionalizada e concentrada. Resumindo a nossa conversa, então, a grande mensagem que fica dessa análise é a necessidade de separar a saúde da empresa global Airbnb, que é robusta, da rápida deterioração das condições para o pequeno anfitrião no Brasil. O autor deixa lições bem diretas para quem está nesse mercado. Planejamento tributário deixou de ser um diferencial e virou questão de sobrevivência. Escala virou um nome do jogo e é preciso ter um olhar muito cético para as narrativas políticas. A conclusão dele é cortante. A era do dinheiro fácil com Airbnb no Brasil acabou. E a análise nos deixa com uma reflexão final, que vai além do próprio Airbnb. O texto mostra que o futuro dos anfitriões agora depende de estratégia, planejamento e escala. Isso levanta uma questão mais ampla para a gente pensar. À medida que plataformas disruptivas como o Airbnb, Uber ou tantas outras amadurecem e são inevitavelmente absorvidas pelo sistema regulatório e tributário, será que elas estão destinadas a se parecerem cada vez mais com as indústrias tradicionais que um dia elas vieram para desafiar? E nesse processo, será que o valor que elas geram inevitavelmente se desloca dos indivíduos que formaram a sua base para os grandes players profissionalizados que sabem jogar o jogo do lobby da escala? É uma pergunta que fica no ar.